A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa tarde é um prazer estar aqui com os irmãos, mais uma vez gravando esse vídeo para a glória de Deus, né? Vamos estar lendo um texto da palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo de número 15. E o versículo 51, que diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Querido, Deus tem me chamado para realizar a obra dele. E quem tem chamado de Deus não fica parado. É de uma coisa, de um jeito, de outro, mas sempre nós estamos preocupados e estamos envolvidos com a obra de Deus. E nessa tarde nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus sobre a volta de Jesus. Eu sei que é muito bom pregarmos milagre, pregar maravilhas, os sinais de Jesus. Mas quando nós falamos da volta do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, nós temos vários textos da Bíblia que nos relata acerca da volta de Jesus. Quando nós olhamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo 17, eu quero estar lendo aqui com os irmãos, e que você que ver esse vídeo possa, versículo 16 e versículo 17, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O texto em que lemos diz que eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, o que Paulo estava dizendo aqui, que nem todos vão passar para a morte. Alguns vão morrer antes da volta de Jesus. Mas nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. O que é que seremos transformados? Os que morreram em Cristo, diz que uns ressuscitarão primeiro. Aqui no texto em que nós lemos, ele diz que nós, aquele que morreu em Cristo, ressuscitarão primeiro. Observa que aqui diz que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, para que nós possamos entender e compreender a palavra de Deus, nós vamos entender que aqueles salvos que morreram em Cristo há muitos anos, antes da volta de Jesus, eles irão ressuscitar. Eles morreram em um corpo corruptível, um corpo mortal. Porque esse corpo aqui que nós estamos, ele vai morrer, vai acabar, ele é mortal.
O que Paulo estaria dizendo aqui, que aqueles que morreram corruptíveis se revestirá de um corpo da incorruptibilidade. Isto é, mortal, se revestirá de imortalidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então aqueles que morreram, que foi corruptível aqui na terra, mas ele aceitou a Jesus, foi transformado, ele não vai mais ressuscitar aquele corpo corruptível, ressuscitará em um corpo glorioso. E a palavra do Senhor, ela ensina para nós. Eu sei que pode haver muitas discussões acerca desse texto, mas o que eu quero mostrar nesta hora é que aquele que morreu mortal, que é o nosso corpo físico aqui, ele ressuscitará imortal. E um corpo que não vai haver mais morte. Porque lá no céu não haverá mais tribulação. Não haverá mais angústia, não haverá mais morte, não haverá o pecado. Por isso que a Bíblia diz que todos serão transformados. Num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta chorar. Por isso que a Bíblia diz que mais todos serão transformados. Num momento, num abrir e fechar de olho, a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Então, o que eu quero neste momento relatar com este texto acerca da volta de Jesus. Quando a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 25, ali nós encontramos Jesus fazendo a citação de 10 virgens, uma parábola que diz de cerca de 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Em outra Bíblia vai dizer nécias. Mas todas aguardavam o noivo. Mas a Bíblia diz que as 5 prudentes reservaram azeite, tinha as lâmpadas acesas e tinha também azeite na vasilha. As loucas, a Bíblia vai dizer para nós que elas não reservaram azeite, levaram somente a lamparina acesa. Mas ao tardar, a Bíblia diz que as loucas apagaram as suas lâmpadas. E ela pediu para a prudente dar-me do seu azeite. E ele disse: eu não posso dar. Vai, compra antes que o noivo chega. E elas saíram ao encontro para comprar azeite. E nesse intervalo de tempo, o noivo chegou. E as 5 prudentes que estavam ali, com suas lâmpadas acesas, com seu azeite na vasilha, elas adentraram para as bodas do cordeiro. Mas as 5 loucas não entraram. E ela disse, e começou a bater na porta, a insistir para que abrisse, não abriu. Porque elas não reservaram azeite na vasilha.
Eu quero concluir esta palavra porque este vídeo tem que ficar bem pequeno. E dizer para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volte para Jesus enquanto é tempo. Volte para Ele. Porque Jesus vai voltar a qualquer momento para nos buscar. Para buscar um povo lavado, especial e de boas obras. Jesus vai voltar a qualquer momento para nos buscar.